Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Podeis assentar em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. Essa palavra está me perseguindo. Na quinta-feira passada, quando a nossa pastora Janaína pregou, foi extremamente usada pelo Senhor. Cheguei em casa, minha filha falou, essa palavra de perdão está me perseguindo. E assim essa palavra de João, no capítulo 15, irmãos, está me perseguindo. E quando o bispo fez o convite, aí eu sempre imploro, tem tema? Aí quando a pessoa fala, não, aí eu já sei, é a palavra que está me perseguindo que eu tenho que pregar. João capítulo 15. Vamos ler todo o capítulo. Eu pretendo, não prometo, mas eu pretendo fazer uma exposição de todo o capítulo, se assim Deus quiser, uma exposição panorâmica, não tem como fazer uma exaustiva, mas vamos nos debruçar nesse texto hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me mandou, também eu vos amei. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardardes a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvesse falado, pecado não teriam. Mas, agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles vistos, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo.
Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás contigo desde o princípio. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, essa é a sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecadora. Me ajuda, ó Pai, neste momento, a comunicar a tua palavra com os teus filhos. Ilumina, Senhor, a nossa mente e o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, como esta palavra diz, dar fruto, e que o fruto, Senhor, permaneça para sempre. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor falou ao meu coração sobre essa palavra. Eu já tenho meditado há algum tempo sobre o capítulo 15 de João. Na minha casa eu tenho algumas plantas, algumas árvores, e eu costumo lá em casa botar umas plaquinhas, tipo essas que não teria necessidade, mas tem que colocar, entendeu? Lavou o prato, lava. Usou o prato, lava. Usou o banheiro, dá descarga. Quem limpa o quintal, rega as plantas. E normalmente quem limpa o quintal na minha casa é o meu filho, né? Normalmente ele limpa o quintal. E eu já grito, rega as plantas. Porque ele sabe que quem limpa o quintal, rega as plantas. Então, mas de vez em quando eu tenho que gritar, rega as plantas. Mas a planta é minha, né, irmãos? Não é dele. Mas aí ele varre o quintal e a planta fica no corredor. Então, da onde ele está com a mangueira, ele faz assim, ó. Sabe quando tu aperta para ir mais longe? Então, da onde ele está regando as plantas. Regou, reguei. E um dia, eu passando pelo meu quintal, que eu olhei a minha pitangueira, eu tenho uma árvore de pitanga lá em casa, e eu tenho fé que eu ainda vou comer alguma pitanga daquela pitangueira. Já tem 5 anos que ela está lá. Já tem 5 anos que aquela pitangueira está lá. Já falaram comigo, já é 10 anos. Eu falei, meu Deus. Quando eu fui passar por ali, que eu olhei a pitangueira mais de perto, porque quem cuidava dela era meu filho, regando assim de longe, ela estava cheia de galhos. Mas uns galhos que eles cresciam e não desenvolviam. Ela estava cheia de galho seco. E eu olhei e falei, meu Deus, como é que pode? A árvore não está crescendo, porque ela está do mesmo tamanho, e os galhos que estão crescendo nela, está tudo seco. Aí eu peguei uma tesourinha de escola, que eu não sou jardineira, eu não tenho tesoura de jardinar, peguei aquela tesourinha de escola, e fui cortando aqueles galhos secos da pitangueira. Quando eu olhei para o pé de acerola, que também ainda não deu fruto nenhum, tá a acerola com um monte de galho seco, aquelas flores com aquelas manchinhas. E aí, meu irmão, comecei a poda lá em casa. Pá, 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 pá. Comecei a tirar os galhos delas todos seco, e fui jogando e falando pro meu filho, varre aqui. E ele falando, você vai acabar com a planta. Você vai matar a planta. Mãe, não faz isso, mãe. Falei, meu filho, tem que podar. Porque se não podar, ela vai morrer. Eu já estou esperando essa planta me dar fruto já há 5 anos, né? Agora que ela vai morrer, não. E comecei a podar, e o Senhor me trouxe à minha memória esse versículo. Esse capítulo, perdão, sobre a videira. Enquanto eu podava aquela árvore e orava por ela, eu oro pelas minhas árvores, irmão. Eu oro, eu abençoo. Elas tudo tem nome. É Laura, Francisca, tudo tem nome. Lá em casa tudo tem nome. Sapato tem nome, árvore não vai ter. Então, eu orava pelas árvores, falei, Senhor, tem misericórdia. A pitanga, o nome dela é Laura. Eu falo, Laura, eu te abençoo. Os meus filhos, os filhos do meu filho vão comer frutos de ti, em nome de Jesus. E eu estou esperando a árvore dar fruto. E quando eu fazia a poda das arvorezinhas lá de casa, eu me lembrava desse versículo, da videira verdadeira. Quando Jesus reúne os seus discípulos e começa a comunicar a eles
como o reino de Deus funciona. Jesus começa a revelar aos discípulos como é o modus operandi do evangelho. É assim, não tem como tirar disso. Não tem como mudar o contexto. A imagem da videira, Israel no Velho Testamento, ela era chamada de videira. E videira tem em toda a Palestina, é uma árvore muito comum. Aqui no Brasil nós chamamos de parreira, que é aquela árvore que dá uva. Né? Ela não é bem uma árvore, ela cresce com uma ramagem, né? Com uma folhagem. Então, essa linguagem para aqueles discípulos que estavam acostumados a ver, a gente aqui olha, dificilmente, a árvore que a gente conhece aqui é o quê? É mangueira, goiabeira, não mais do que isso. Que a gente vê pela rua, normalmente é mangueira, goiabeira. Quem tem sorte de conhecer o que é uma bananeira, porque quase não tem por aqui, mas para os discípulos, a videira era uma coisa muito normal, era em toda a Palestina eles tinham isso. E Israel era chamado de a videira do Senhor. E quando Jesus vem trazendo essa analogia, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, fazia com que eles remetessem à memória deles o que Deus falou sobre Israel. E o que Jesus estava comunicando para eles. Jesus era a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Quem cuida da videira é o Pai. Assim como o Pai cuidava de Israel, que era a videira do Antigo Testamento, assim quem cuida da videira da nova aliança, que é Jesus, que foi comunicada no Velho Testamento, é o Pai. E aí Jesus vem comunicar o modus operandi do Evangelho. Como é que o Evangelho funciona? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. É simples assim. Não tem o que inventar. Procurei no grego, a palavra, é isso aqui mesmo, o que está aqui. Tá na videira, não deu fruto, corta, acabou. Porque você pode estar, mas não ser. Porque muita gente tá, mas não é. Porque você tem que estar, ser e dar. É assim que o Evangelho funciona. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Ele quem? O Pai. Então, quem cortou foi quem? Foi Deus. É Deus que corta quem não dá fruto. Quem faz a poda de quem não dá fruto, quem corta, é o próprio Deus. Olha o que Jesus está falando. Ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. É a poda que o agricultor vai fazer na videira. Todo ramo da videira, olha o que Jesus está falando. Quem não dá fruto, ele corta. Mas quem dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Algumas versões está, ele limpa. Irmãos, lembra que a parreira, a videira, ela tinha ramos. Os ramos da videira, eles não crescem para cima, eles crescem para baixo. E quando eles crescem para baixo, eles vão se espalhando pelo chão. O que o agricultor daquela época fazia? Quando a ramagem estava no chão, ele levantava aqueles ramos, pegava um balde. Quem comunica essa passagem, essa analogia, muito bem, é Hernando Dias Lopes e Edmeia Williams. Eles pegam os ramos, lavam os ramos todos, porque eles estão empoeirados, eles estavam no chão, eles lavam os ramos e penduram, colocam varas e penduram para que ela agora cresça para cima. E olha o que Jesus diz, no verso 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado.
Olha a analogia que Jesus está dando. Vocês estavam no chão, vocês estavam sujos, vocês estavam enlameados, assim como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas ele, o agricultor, nos pegou, nos limpou com a água da palavra da verdade. Então nós já estamos limpos. Olha o que Jesus fala com os seus discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra de Deus, irmãos, é água. Ela limpa, ela purifica. E é necessário que a gente entenda a palavra que Jesus tem falado. A Bíblia diz que ele falava em parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Mas ele sempre explicou as suas parábolas. Ele falava uma parábola e vinham os discípulos. Senhor, explica-nos essa parábola. Senhor, explica-nos essa parábola. Igual a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Caiu no meio do caminho, caiu entre os espinhos, caiu entre a pedra, caiu em boa terra. E depois ele mesmo explica, olha... A semente que caiu entre os espinhos é sufocada pela solicitude da vida. A semente que cai entre as pedras, ela não cria profundidade e ela morre. Mas a semente que cai em boa terra é ela que germina. Preste atenção que a semente é a mesma. Mas a semente que cai na beira do caminho e o pássaro vem, olha o que Jesus explica. Este é o que ouve a palavra, não entende. Então o inimigo vem e lhe rouba a palavra. Jesus que disse isso, irmãos. Então, se você ouve a palavra e você não entende o que você está ouvindo, o diabo está roubando a palavra de você. E aí, irmão, me dá uma agonia. Deixa eu beber água. Aleluia. Me ajuda aí, crente, dá glória. Aí me dá agonia na minha alma, e que eu tenho orado e falado com Deus, que eu pedi a Deus, eu estou com 41 anos, irmãos. Quando eu fiz 40, eu falei com Deus, Deus, me dá mais 40. Eu quero morrer com 80. Aí eu fiz 41. Aí eu falei, Deus, me dá 39. Porque agora também eu já estou abaixando. Eu falei, quando eu fizer aniversário, eu vou pedir só 35, tá bom? Porque eu já tomei sem paciência, Jesus. Porque, irmãos, pelo amor de Deus, você precisa entender a palavra de Deus, senão o inimigo vem e rouba ela de você. E me dá uma agonia quando as pessoas, não é uma, nem duas, nem três, eu estou ouvindo isso a minha vida inteira. Eu tenho 41 anos. Eu me entendo como gente, pessoa, ser humano e pecadora desde os 6. Eu lembro quando eu levantei a mão e aceitei a Jesus, entendendo que eu era uma pecadora, uma ovelhinha que fugiu do aprisco, que se sujou na lama do pecado e que o pastor teve que resgatar. Foi essa palavra que pregaram para mim. E eu aceitei a Jesus. Então, a minha consciência de gente é desde os 6 anos de idade. E desde os 6 anos de idade, eu ouço, eu não entendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia e não entendo. Eu não consigo entender. Querido, o diabo está roubando a palavra de você. E não vem me dizer que é complicado. Sabe o que é complicado? É o 3-4-5 e 3-2-1 do jogo de futebol. Quando eu estou assim, eu detesto futebol. Irmão, eu detesto. Eu sento do lado do meu marido para ver futebol com ele, para ele saber que eu amo ele demais. Porque pensa num troço que eu não suporto, é futebol. Mas eu estou lá sentada. Às vezes eu começo a dormir, o Flamengo faz gol, ele grita, gol! Aí eu acordo como? Que raiva. Pior do que futebol é programa sobre futebol. E eu assisto só para o meu marido saber que eu amo ele. E quando eles começam a falar assim, porque o Flamengo vai jogar no não sei o que, no 4-2-1, e o Botafogo vai jogar no... Eu não estou entendendo nada. Agora junta uma rodinha de 5 homens ali que eles vão explicar direitinho. O que é isso? Esquema tático, esquema 3-4-2, esquema 5. Eles vão explicar. Isso é muito difícil de entender. Mas eles vão saber explicar claramente para você. Agora você fala assim, rapaz, dá uma análise aí do Salmo 23.
E o Senhor é meu pastor, não me faltará. Não falta nada para mim, não me falta nada para tu, amém. Presta atenção, o diabo está roubando a palavra de você. Você não precisa saber grego, hebraico, aramaico, hermenêutica, exegese. Mas o básico, entender o que está sendo comunicado. Em nome de Jesus, não deixe que o diabo roube isso de você. Porque às vezes a gente coloca tudo como prioridade. Irmão, eu sou muito fã dos filmes da Marvel. Gosto muito. Porque, filme pra mim tem que ser bem mentiroso, com alienígena, com explosão, pra ver verdade, baseado em fatos de verdade. E ficar triste, eu vejo Cidade Alerta, Balanço Geral, essas porcaria aqui. Eu gosto de ver, é pra se distrair. Bora ver mentira, vamos ver explosão. Ih, gosto. Mas quer ver me matar? Vocês já viram, para que não é só meus filhos e meus sobrinhos, não. Tem canal do YouTube falando desses personagens, fazendo uma análise exaustiva de cada personagem, linkando cada um deles aos mundos paralelos, e como é que um entra na história de outro, mas análise, irmão, profunda. Eu falo, cara, para quem está perdendo tempo vendo isso? Sabe por quê? Para quando estiver na rodinha do Marvel, saber debater. Por que a gente não debruça para debater sobre a palavra de Deus? Porque não é prioridade. A prioridade é você saber o esquema da Marvel, os mundos paralelos da Pixar, irmãos. Tem gente que já viu, né, crente? Para ver o mundo paralelo da Pixar, que o brinquedo do Toy Story está dentro do desenho da Boo. E o desenho da Boo está lá no desenho da não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a pessoa perde um tempo enorme numa coisa que não vai mudar em nada a sua vida? Estou falando contra o desenho não, irmão. É legal, eu sento, vejo como pipoca, rio. Mas se debruçar em cima de uma coisa que é apenas um entretenimento, uma diversão. A pessoa quer virar PhD em Disney, Pixar, Marvel. Quando você está perdendo um tempo precioso que você poderia estar pelo menos tentando entender a palavra de Deus e o que Deus está tentando comunicar para você e para a sua vida, para que o diabo não roube aquilo que Deus já semeou em você. Aleluia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aqui do verso 4, meus irmãos, até o 10, vai vir uma sequência de permanecer, 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 permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que Jesus está comunicando aos seus discípulos. O tempo de vida do ramo vai depender exclusivamente dele permanecer na videira. O ramo sozinho, sem a seiva produzida pela videira, não produz absolutamente nada. Não há nenhuma possibilidade desse ramo dar nenhum fruto se ele não permanecer conectado ou enxertado na videira verdadeira. E quando diz permanecer, está dizendo, irmãos, está dando uma ideia de você viver através de
O ramo vive através da seiva que ele recebe da videira. O crente vive através do Espírito Santo que foi dado a nós. Esse é o permanecer. Ele não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira. E é uma exigência, irmãos, é uma exigência. Você tem que dar fruto. Ai, irmão, mas eu não sei fazer nada. Se vira, meu amigo, você tem que produzir fruto. Não é vir aqui, sentar, bater o teu cartão. Pastor já me viu, vim em quinta-feira, cumpri meu protocolo, estou indo embora. Não. É dar fruto. É permanecer nele. E a maioria das pessoas que vêm cumprir o protocolo se irrita demais com quem dá fruto porque é zeloso. Irmão, eu vou falar o nome porque uma eu amo demais, vai me perdoar, e o outro eu me entendo em casa. 2 membros dessa igreja, que são irritantemente zelosos. Loura e Zé Marco. Como o zelo desses dois irritam. Não é? Pode falar, crentes, não vão bater na gente. Eles são irritantemente zelosos. Esse é o fruto que Deus mandou eles produzirem. Zelo. Ai deles, se eles pararem de ser como eles são. Se eles pararem, Deus corta e lança fora. Não para, Lola. Não para, Loura. Esse é o seu fruto. É ser zelosa na obra do Senhor. Não para, esse é o seu fruto. Não para, Zé. É o seu fruto. Produza frutos dignos de arrependimento. Produza frutos. Porque daqui a 50 anos, 60, 70, se Jesus não voltar, os frutos que eles produziram têm que permanecer. Eu espero em Deus que se Jesus não voltar, a criança que a Loura mais pegou no pé, seja obreiro que fique na porta lá e fala, quando eu era criança, tinha uma obreira aqui que pegava no meu pé, e se hoje eu sou zeloso com a obra de Deus, é porque ela me ensinou a ser zeloso. Produza frutos, irmãos. Dê exemplo. Porque tem gente que morre, a Bíblia diz de um rei que morreu e o povo não chorou, fez festa, já vai tarde. Deixe um fruto e um legado para quando você sair daqui ou sair desta terra e desta vida, as pessoas possam lembrar de você e falar, é os frutos da fulana, do ciclano. Hoje eu sou fruto que essa pessoa produziu. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é na força do nosso braço, não é por causa da videira, é por causa de quem a videira é. Você acha que eu tenho alguma habilidade, irmão, para pregar, para falar? Não sou eu, é Jesus. Eu sempre olho e falo, Jesus, sobe lá comigo, senão eu vou passar a maior vergonha da minha vida. Eu vou começar a falar um monte de bobagem. Tem misericórdia de mim, Senhor. Você acha que é só hermenêutica, que é exegese, que é estudar? Não é não. Tem que estar permanentemente na videira. Sem ele você não consegue fazer nada. É isso que Jesus está falando. Se não sou eu, vocês não são nada. Mas tem gente que fala assim, sem mim, nada podeis fazer. Mas não é Jesus não, é sem ele. Sem mim, o louvor acaba.
Sem mim, a junta diaconal acaba. Sem mim, a igreja acaba. Meu irmão, a igreja é de Jesus, o louvor é de Jesus, a junta diaconal é de Jesus, o ministério infantil é de Jesus. Sem Jesus acaba, mas sem você o negócio continua. Não tem essa não, meu irmão. Não tem essa. Verso 6, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Aí olha o que ele fala, a semelhança do ramo, e secará. E o apanharão e o lançarão no fogo e o queimarão. Presta atenção que quando Jesus fala que o Pai corta para dar mais fruto, essa poda que Jesus faz para que a pessoa gere mais fruto, ela é totalmente diferente do ramo que não dá fruto que ele corta. E Jesus ainda falou, ó, do mesmo jeito que o ramo que é cortado se seca, do mesmo jeito aquele que está em mim e não dá fruto, ele é cortado. Presta atenção numa coisa, ele não está seco na videira. Ele não está seco. Ele está verde, ele tem seiva, ele é alimentado, só que ele não dá fruto. Ele só se seca depois que é tirado da videira. Olha o que Jesus está falando, igual o ramo que não dá fruto, quando corta e é lançado fora, depois que corta é que seca. Presta atenção. Olha o que Jesus está falando. Você pode estar na videira, sendo alimentado pela videira, usufruindo da seiva da videira e mesmo assim não dá fruto. Eu sinto muito, você vai ser cortado. Quem disse isso não sou eu. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Quem escreveu foi o evangelista João. Não gostou, irmão? Fala com eles. Não adianta vir brigar comigo e dizer, não gostei dessa palavra. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Vou até beber água para vocês dar glória. Como é que pode, gente? Fala para mim. Tá na videira. Receber o nutriente da fotossíntese feita pela videira. Receber o nutriente da seiva da videira e não dar fruto para a videira. No Antigo Testamento, um dos profetas diz que Deus comparou a Israel a uma figueira e diz, olha, eu fiz de tudo por vocês. E quando vocês produziram frutos, me deram frutos amargos, me deram figos amargos, Israel. Se você estiver na videira e não der fruto, mas eu fiz, mas eu experimentei, mas eu recebia, você tem que dar fruto, se não der fruto é cortado. Você será cortado da videira. E depois que corta, irmãos, depois que seca, não tem outro destino. É lançado no fogo. Os agricultores pegavam aqueles galhos secos e queimavam, não tinha outro destino. Agora, ele está falando, ele está comunicando e está fazendo uma analogia. Que fogo que você acha que é esse que vai queimar os galhos secos da videira? Que é aquele que não dá fruto. Não é o fogo do Espírito, não é o fogo consolador, é o fogo do inferno, irmão. Não vou mentir para vocês. Este fogo ao qual João descreve que Jesus falou é o fogo do inferno. E como é que você escapa dele? 7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permaneceis em vós. Olha aí a palavra novamente. Em nome de Jesus, não deixe que o diabo roube a palavra de Deus que é semeada na sua vida. Não deixe. Em nome de Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só, para que tudo isso, irmãos? Olha o 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Para que você seja discípulo de Cristo e para que o Pai seja glorificado, é sua obrigação dar frutos.
E independente, irmão, da poda, você precisa dar fruto. Eu fui pesquisar um pouco sobre a poda, porque como eu cheguei lá na minha pitangueira e saí cortando, que eu achei que não estava bom, falei, poda é pegar e cortar. Tá murcho, tá seco, tá feio, você corta. E não é assim. Dando uma olhadinha nesses sites de internet que falam sobre plantação e plantação orgânica, que eles evitam de estar usando agrotóxicos, eles usam técnicas mais primitivas para preservar o fruto. Eu vi que haviam vários tipos de poda. Existe a poda que ela é feita para que possa entrar mais luz. Ela é uma poda, é a chamada poda de formação ou poda de levantamento. O que você faz? Você corta alguns galhos específicos. Quando é da videira, então, você corta galhos específicos para que possa entrar a luz e você levanta os ramos nas varas para que a luz entre naquela determinada árvore, para que ela possa, assim, absorver a luz e para que ela possa produzir, fazer a fotossíntese, porque se ela recebe pouca luz, ela faz pouca fotossíntese, ela não tem alimento. É a chamada poda, eu achei interessante, poda de formação ou poda de levantamento. E o interessante é que na poda de levantamento, irmãos, a árvore fica horrorosa, cheia de buraco, é uma coisa horrível a poda de levantamento. Porque ela está feia, ela está cheia de buraco. Você olha e fala assim, caraca, já viu as Fundação Parques e Jardins, quando eles cortam a árvore? Tu olha assim, caraca, era uma copa tão linda, era uma coisa tão bonita. Vem a Fundação Parques e Jardins com aquela motosserra. Tu olha, meu Deus, que horror. Isso é poda de levantamento, irmão. Ele poda para a luz entrar, para você se formar e para você se levantar e crescer. Tem muita gente que está sendo podada na poda de levantamento. Ninguém está entendendo nada. A pessoa está com a vida arrasada. Tu olha assim, acabou, vai morrer. Não se preocupa. O agricultor está te podando para te levantar, não é para te matar. Aleluia. Outro tipo de poda é a poda de floração. A poda de floração ou de frutificação, ela é realizada para otimizar a produtividade do cultivo, fazendo com que a seiva seja direcionada em maior quantidade para os galhos com frutos. O produtor deve saber diferenciar galho comum dos galhos fundamentais, dando preferência àqueles que produzirão uma maior quantidade de fruto e que possuem maior potencial de produção. Olha o que a poda de frutificação faz. O agricultor olha a árvore e ele vê qual é o galho que dá mais fruto e ele vem podando os outros frutos para que aquele galho, a seiva produzida pela árvore, seja direcionada para aquele galho que dá mais produção. Sabia que o agricultor, que é o dono da videira verdadeira, muitas vezes faz isso? Muitas vezes ele poda algumas pessoas para que outras deem mais frutos. Ele olha e ele poda para que a seiva seja direcionada para aquele galho que tem o maior potencial de produção. Porque, irmãos, o importante é o Pai ser glorificado e que haja produção de frutos. Então, aceita a poda da tua vida, mas o meu irmão está dando fruto. Quem sabe não é Deus podando a sua vida, para que da vida dele ele possa produzir frutos. Muitas vezes a gente não entende por que fulano produz mais e ciclano produz menos, se estão na mesma árvore, recebendo da mesma seiva. Porque o agricultor sabe quem tem mais potencial para produzir mais. Lembra lá da passagem dos talentos? A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, segundo a sua capacidade.
capacidade. Então, não reclame da poda. Porque tem uns que frutificam mais, tem outros que frutificam menos. Mas se você está sendo podado, glorifica o nome do Senhor, porque é melhor ser podado do que ser cortado. Outro tipo de poda que eles fazem é a poda da renovação. Essa poda da renovação quando a planta ela tem aparentemente sinais de desgaste, ou ela começa a adoecer sem uma causa aparente. É necessário realizar a poda de renovação, no qual o produtor realizará uma limpeza para que a planta encontre energia para crescer de forma vigorosa e com alta resistência às pragas e às doenças. Poda de renovação. E tem muita gente passando pela prova de renovação ou precisando dessa poda. Presta atenção. O agricultor olha para a árvore e vê, está doente. Está doente. Essa árvore está doente. E olha o que diz. Sem aparente motivo. Não teve uma praga. Não tem uma erva daninha. Nada aparentemente fez com que essa planta adoecesse. A doença dessa planta veio de dentro dela mesma. E o que ele tem que fazer? Ele tem que podar de um jeito para que ela se renove. Quando eu estava lendo, irmãos, isso aqui eu me lembrei da palavra de Paulo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muitas das vezes nós vamos passar pela poda da renovação, porque precisamos ser renovados, porque estamos doentes no espírito, estamos doentes na alma, estamos doentes no corpo, estamos doentes espiritualmente, e o agricultor vai renovar as nossas folhas, irmãos. Nunca se viu tanto caso de suicídio de pastor, tanto caso de crente em depressão. Isso é árvore doente. A Bíblia nos compara à árvore. Pois será como árvore plantada junto ao viveiro, Salmo 1, que dá o seu fruto na estação certa, que as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Nós somos ao todo tempo comparados a árvores na Bíblia Sagrada. E quando nós nos encontramos doentes, o Senhor vem com a poda de renovação, para que as nossas forças sejam renovadas. Porque Ele é o agricultor e Ele sabe exatamente que tipo de poda você precisa. Irmãos, existe uma outra poda que eu fiquei... Porque o que a gente remete à nossa mente? Poda, e podar significa o quê? O que a gente pensa na hora? Cortar as folhas. E existe a poda de raiz. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, como assim? Poda de raiz. E eu fui ler o que era poda de raiz. Existem algumas árvores que, para elas não crescerem, o agricultor vai e faz a poda nos lugares corretos na raiz, para que aquela planta não cresça. Ela até desenvolve, ela até dá fruto, mas ela não cresce. Porque a poda dela é feita na raiz. E alguém já viu mini árvore, aquelas mini árvores pequenininhas que dá... Eu estou esperando uma mini árvore de jabuticaba há um tempão. O Zé Marco falou, eu vou comprar uma mini árvore de jabuticaba aqui para casa. Ela é pequenininha, irmãos. E ela dá jabuticaba no tronco, não é no tronco? O tronco dela fica repleto, ela produz frutos, mas ela não cresce. O bonsai, aquela planta japonesa, ela não cresce. Sabe por quê? Porque a poda dela é feita na árvore. Tem gente, irmãos, que não vai crescer. Que o Senhor não vai podar nas folhas. Que o Senhor não vai fazer a poda de frutificação. Que o Senhor vai estar ali, ó, sempre podando na raiz. Sabe por quê? Porque é necessário que Ele
cresça e que eu diminua. Algumas podas serão feitas na raiz. E tudo para quê, irmãos? Para que o nome do Pai seja glorificado. Verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Verso 12. Perdão, verso 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus agora começa a demonstrar quais são os frutos. Depois que ele fala da poda, fala da permanência nele, fala da permanência da videira, aí ele vai falar qual é o fruto. O fruto disso tudo é o amor. Ele diz, como o Pai me amou, eu amo vocês. Então, permaneçam no meu amor, porque eu estou no amor do Pai. O fruto que nós temos que produzir, meus irmãos, é o amor. Porque ele diz, o mandamento é esse, vos ameis uns aos outros. Olha o 13, ninguém tem amor maior que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Aí o 14 vem arrebentando. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos... Cadê a hora? Não vai mais dar tempo, vou ter que parar aqui. Meus irmãos, como você prova que você é amigo dele, que você ama ele? Fazendo o que ele manda. Acabou. Fazendo o que ele manda. E por muitos anos a gente errou falando, por exemplo, de um vizinho, de um conhecido, que ele até simpatiza com a igreja, ele gosta da igreja. Quando você está passando lá, não tem gente, vai vender as coisas para a igreja, ele participa, ele compra. Ele às vezes dá dízimo na igreja. Ih, tem um negócio lá da igreja, eu vou lá, eu ajudo. Aí a gente fala assim, é um amigo do evangelho. Quem já ouviu isso? Ah, é um muito bom. Amigo do evangelho. Não é amigo do evangelho não, meu irmão. Amigo do evangelho somos nós, se fizermos o que ele manda. A Bíblia diz que a amizade para com o mundo é a inimizade para com Deus. Para você se dizer amigo de Deus, de Jesus Cristo e do Evangelho, você tem que fazer o que Ele manda. Olha o 13. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Não existe nenhum outro mistério a ser revelado. Preste atenção, meus irmãos. Deus falou com Jesus. Jesus encarnou. Falou com os discípulos. Disse assim, olha, o Espírito da verdade, já estou lá no final, que vai vir da parte do Pai, ele vos fará lembrar de tudo que eu comuniquei a vocês, porque tudo que eu falei para vocês, eu não falei nada de mim mesmo, eu falei tudo que o meu Pai mandou que eu falasse. Então não vem me dizer que é amigo do Evangelho, que é amigo de Jesus, se você não faz o que ele manda ele fazer. E o que ele manda fazer? Amar uns aos outros. E não pensa que amar um ao outro é fácil não, meu irmão. Não é não, que ontem mesmo eu estava querendo esganar alguns. Não é. Não é fácil amar. Irmão, não é fácil amar um amigo que dirá um inimigo, porque ele falou assim, ame os seus amigos. Foi o que ele falou? Ama os seus inimigos. Ora por quem te persegue. Fala bem de quem fala mal de você. Dá vontade de falar, Jesus, está de brincadeira com a minha cara? Fala sério, é só eu que sou assim. Eu sou a única pecadora da MEBCP. Mas não é. Como é que eu vou falar bem da pessoa que está metendo mal na minha vida? Como é que eu vou amar a pessoa que me odeia? Mas é isso que a Bíblia fala. Você quer mostrar que você é meu discípulo? Ama quem está falando mal de você. Fala bem de quem está falando mal da tua vida. Abençoa quem está te perseguindo. Só assim vão ver
que você é meu discípulo, que eu estou em você, você está em mim e nós estamos do Pai. É amando, irmãos. É amando. Não é fácil. Não é. Tem uns aí que só Jesus. E agora se prepare, irmãos. No verso, para mim entregar o microfone em nome do Senhor. Me ajuda, Jesus. Olha aqui. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro que vós, outros, me odiou a mim. Lembrai-vos dessa palavra, verso 20. Que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus falando, não para. Com toda a perseguição, não para. Vocês me ouviram, e eles vão ouvir vocês, mas vão perseguir. Ontem, eu estava com o áudio, mostrei para minha filha. Irmão, nosso país está de cabeça para baixo. O negócio está ruim. E a perseguição já foi instaurada. O áudio falava claramente assim, olha, tem que fechar a igreja. Se não fechar a igreja, o nosso político não volta, porque a igreja fechou com esse presidente aí, e tem que fechar a igreja. E muitos dos estados do nosso país não tem mais igreja aberta, não pode. Não se iluda. Porque por muito tempo a igreja foi massageada, entendeu? Não, aparecendo na televisão, e tudo bonitinho, que coisa linda, que o evangelho está explodindo, e que todo mundo era queridinho, bonitinho, porque é evangélico, porque é isso. Não se iluda, meu irmão. A perseguição está aí. Já chegou. Está na nossa porta. Vão começar a fechar igrejas, e aí vai começar a poda. Aí Jesus vai falar, vamos ver quem é e quem não é, vamos ver quem está dando fruto e quem não dá, vamos ver como é que vai ficar esse negócio, porque vão começar a perseguir, vão começar a odiar, vão começar a fechar a porta. E aí, meu irmão, tu vai fazer o quê? Tu vai negar Jesus? Tu vai largar tudo? Ou você vai permanecer na videira verdadeira? Sabendo que a sua fonte de vida é o Senhor Jesus. Não se iluda, é daqui para pior. Não vai melhorar, não é isso que a Bíblia fala. Olha como é que ele termina o versículo. Me odiaram a mim, vão odiar vocês. Perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Mas permaneçam no meu amor. Porque eu vou enviar o Espírito da verdade que vai lembrar vocês dessas coisas que eu estou falando. E o Espírito da verdade já está conosco, o Espírito Santo, e está nos lembrando do que ele disse. Vão nos perseguir, vão nos odiar. Mas a palavra é essa, permaneçam no meu amor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.